Olá, eu sou o Mauro Sá e estou no Mil Ideias Culturais. Eu gostaria de convidar você para participar desse projeto. São aulas e cursos online com professores experientes, muito atenciosos e talentosos, que vão nos entreter aí por muito tempo e espero que você goste. Então é só nos seguir e aproveitar. Para não perder a viagem, vamos dar uma palhinha? Eu trabalho com história, sou professor e estou muito preocupado com esses tempos que nós estamos vivendo. Pandemia, uma agitação social muito grande e, no plano geral, independente de tudo isso que está acontecendo, nós já estávamos convivendo com um certo nível de radicalismo político. Mudanças de um mundo que, com a velocidade da informação e o conjunto de mudanças tecnológicas que nós passamos, é claro que nós não vamos ficar vivendo eternamente das mazelas e daquela continuidade monótona do século XX. Monótona. Revolução. Revolução é um grande negócio? Poderia ser o nosso tema, né? As pessoas estão preocupadas com isso. Mas eu acho que, se nós dermos uma olhada no passado, nós vamos ver que a sociedade conseguiu produzir melhor nos países que não sofreram revolução do que nos países que tiveram traumas violentos e grandes rupturas na sua história. Vamos ver? O final do século XVIII foi um período de grandes transformações na Europa. De um lado, a Revolução Industrial Inglesa, modificando totalmente as formas de viver do povo inglês. E de outro lado, os franceses guilhotinaram seus reis. Era a Revolução Francesa, a Revolução Social e Liberal que derrubou o antigo regime. Mas por que o radicalismo? O rei traiu a Revolução. Ele conspirou com seus aliados externos e decidiu derrubar o governo revolucionário. Foi preso, julgado e guilhotinado por um governo que foi um modelo que foi seguido pelos outros revolucionários através da história. O governo jacobino. Para conter a crise econômica associada à invasão externa, eles tiveram que fazer um esforço financeiro enorme. Daí um pouco de arroz. Impostos altos, limitação das liberdades civis, criação de tribunais revolucionários para julgar os inimigos da revolução e um comitê de salvação pública que servia como uma polícia política. Então o dirigismo estatal, a centralização política e a repressão foram as práticas que marcaram os governos revolucionários. Durante o século XIX, as revoluções continuaram. Bélgica, França, Prússia. Em 1848, Marx chamou esse período de Primavera dos Povos. Por quê? Porque o mundo capitalista já estava consolidado. E Karl Marx via que a nova composição social que essa forma de produzir desenvolveu criaria uma nova contradição com um novo espírito revolucionário. Isso inspirou ele e Engels a publicarem o Manifesto Comunista. Essa é a nova influência das revoluções europeias, o socialismo. Eles acreditavam que a exploração capitalista gerava um sentimento de ódio, que era o reconhecimento por parte daquele que o sofria da mais-valia. E essa característica de injustiça levaria a uma organização desse operariado para se insurgir contra a exploração capitalista e derrubar através de uma revolução esse modelo. E Marx acreditava que isso aconteceria nos países mais desenvolvidos da Europa, onde o capitalismo apresentaria suas maiores contradições e, consequentemente, estaria ali o verdadeiro meio de cultura para a revolução. Mas isso não aconteceu. O primeiro país a fazer uma revolução socialista foi exatamente o país mais atrasado da Europa, a Rússia. O final do século XIX para o czarismo russo foi cruel. Nicolau II não podia evitar a modernidade. Tentou de todas as formas.
Por ele, a Rússia continuaria no século XVI. Foi o mais radical, conservador do antigo regime russo. Foi derrubado. A Europa vivia intensamente o progresso industrial. E a Rússia era um grande mercado consumidor e fornecedor de matéria-prima. Então, as indústrias europeias caminharam para lá, influenciando a sociedade russa, com 97% praticamente da sua população no campo. E esses camponeses viviam numa situação tão miserável que um autor americano dizia que a principal ambição de um camponês russo era ou morrer cedo e pacificamente, ou viver com pouco imposto, pouco trabalho, pouca fome e um pouco de pancada. Eram as contradições do Império Russo. Mas com a Primeira Guerra Mundial, isso vai mudar. Porque a Rússia, eufórica em participar da guerra para atingir objetivos ainda mercantis de ocupação de áreas territoriais da Sérvia, acaba se envolvendo num conflito onde não estava preparada. Com 800 mil soldados, ela tinha um fuzil para cada 10 soldados. E assim, a crise russa se aprofunda. E é nesse momento em que está preparada aí o meio de cultura para a Revolução. A Alemanha, interessada, obviamente, em derrubar o regime russo, via com bons olhos a ação revolucionária, principalmente por parte daqueles que queriam fazer a passagem natural de um mundo absolutista e atrasado para o mundo capitalista. Mas o forte dentro da Rússia era o movimento revolucionário. Os socialistas eram os mais bem organizados. E segundo Churchill, a Alemanha produziu armas terríveis na guerra. O lança-chamas, a guerra submarina, os gases. Mas a arma mais terrível, ela pôs como um bacilo de peste dentro de um trem blindado e mandou da Suíça para Petrogrado, Lenin. E chegando por volta de junho de 1917, Lenin rapidamente percebe que a guerra era a grande mazela da Rússia. E liderar soldados e camponeses saídos da guerra, estimulando assim que eles abandonassem o conflito e viessem fazer a revolução dentro da Rússia. Com isso, ele conquistou um braço armado e uma capacidade de, no momento certo, em outubro de 17, invadir o Palácio de Inverno e criar o primeiro Estado socialista do planeta. Bom, a edificação do socialismo não foi fácil, porque imediatamente à tomada de poder, a Rússia sofreu uma invasão externa, como a França. O radicalismo, obviamente, tomou conta do país. E o que ocorreu? Toda dificuldade que a Rússia passava, ela tinha que contornar através do furor revolucionário, um grande sentimento da luta pela pátria e resistir a essa invasão externa. Qual foi o modelo que foi implantado para poder gerir esse processo de luta? Um governo centralizado de partido único, restrições políticas a qualquer tipo de representação, falta total de liberdade política com restrição à imprensa e a criação de uma polícia política extremamente severa e planificação econômica. Enquanto isso, na Europa, a sociedade vivia as consequências do fim da guerra. Consequências essas que foram extremamente pesadas. Inflação, desemprego, miséria e a sedução pelo discurso revolucionário. De um lado, os comunistas, que tinham acabado de conquistar o seu Estado, o Estado operário da Rússia. E de outro lado, o nazifascismo, que colocou Mussolini e Hitler no poder. Isso varreu toda a Europa. E o totalitarismo praticamente só não foi implantado na Inglaterra. Tal regime
era caracterizado exatamente pela promessa de salvar a sociedade, de trazer as boas novas do progresso contra os comunistas e contra os governos decrépitos liberais, através do Partido Único, liderado pelo grande Führer, tomando conta da economia para proteger o salário e o bem-estar social e um forte aparato repressivo. Parece que a fórmula era a mesma. Mas isso não ficou só por lá. Os ventos sopraram também para a América Latina. E essas influências chegaram no Brasil. Logo em 1922, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, o movimento tenentista e a fundação do Partido Comunista. Influência direta, tanto da Revolução Russa, como da expansão do nazifascismo, como da mudança das características estéticas e culturais que o mundo vinha adotando. Aqui estávamos na República Velha. E exatamente a política do café com leite vai ser motivo de unir uma derrota eleitoral a esses movimentos de caráter revolucionários. Em 1930, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e, atendendo a essas duas formas de pensar, tanto os oligarcas derrotados nas eleições como os novos revolucionários, ele vai consolidar em 1937 o Estado Novo, a primeira experiência de característica fascista em terras brasileiras. E como vai ser? Bom, Getúlio dá um golpe de Estado, acusando os comunistas de conspirarem contra o seu governo, e essa justificativa fecha o Congresso Nacional, acaba com a representatividade política, cria um grande aparato repressivo, tanto por parte do DIP, que controlava a imprensa e a propaganda, jornais, escolas, tudo aquilo que de repente se informava passava pelo DIP, censura prévia. E o DOPS, que era a polícia política. Montou uma burocracia estatal para organizar a economia e praticamente acabou com a livre iniciativa no Brasil. Consequência, 15 anos de ditadura. Com a derrota do nazifascismo na Europa, Getúlio cai, e com ele o Estado Novo. Com isso, nós vamos viver um período de democracia, 19 anos, mas trazendo contradições ainda de um país que queria ser corporativo e trabalhista, mas participar também do mundo global. Essas contradições se afloraram de tal forma que em 64 nós vamos ter um novo golpe de Estado. Os militares vão governar o Brasil durante 20 anos, com um modelo rigidamente centralizado, com plano de desenvolvimento nacional e muita repressão política. Parece receita de bolo. Mas em 1988 tudo muda. Com a Constituição Cidadã e a conquista do poder através das próprias regras do regime militar, nós retornamos a uma fase democrática de 32 anos. Fase essa que nós não podemos negar as conquistas. Abertura de mercado, estabilidade da moeda, inclusão social e agora, recentemente, reformas trabalhistas e da Previdência. Estamos no caminho. E concluímos com isso. Revolução é um grande negócio? Tá, gente? Ficamos por aí. Até a próxima. Vamos nos encontrar no Instagram.